E aí, Diego, podemos? Ainda não temos coro, Gisele. Mas cadê as pessoas? Quem falta? Doutor Tadeu? Bom, se for pôr na ponta do lápis, dá um monte de gente. Não, mas precisa de mais um titular, é isso? Precisa, ou suplente, né? Precisa de mais uma cadeira. Quem que vem, então? Doutor Tadeu, Reginaldo Leme, quem mais? Reginaldo Tadeu é a mesma cadeira. Tem a Mônica, tem o Mussum, A tem... Mônica tá de férias da prefeitura, eu não consegui falar com ela hoje. Eu falei com ela ontem. Inclusive, falei com ela hoje também. Para ela participar, normalmente. Alguém. Só precisa de mais uma pessoa. O Mussum faz tempo que ele não participa, né? Então, quem estava vindo no lugar dele era o Daniel, né? Que é o suplente. O Daniel estava acompanhando mais. É. O Mussum mesmo. Mas o Daniel sumiu também, né? Eu não lembro se ele veio na última ou não. Eu acredito que não. Bom, agora a gente pode começar. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Vamos iniciando então. Bom, hoje eu acho que antes Bom, hoje a gente colocamos como pauta única até da reunião a questão que eu acho que está mais latente, que é a saída do secretário aí do conselho, né? Então, eu não sei se todo mundo está por dentro de como aconteceu, o que aconteceu, enfim, eu vou tentar dar uma geral aqui, e a gente poder discutir um pouco sobre isso, que eu acho que é uma situação importante, assim, a gente deveria discutir sobre, né? Bom, não nessa quarta-feira última, a outra, foi dia 30. Eu recebi via o Matheus, né, que é o secretário do Conselho, um ofício do secretário Paulo Fernandes, dizendo que tinha saído, que iria sair, né, por motivos pessoais, e aí elegeu a Gisele como titular e a Maria Clery, que está aqui com a gente, como suplente. Então, essa foi a única comunicação que eu recebi, não teve justificativa, só recebi esse documento pelo Matheus, inclusive para arquivar, né? Bom, fica até difícil saber direito por onde começar, mas antes de qualquer coisa, gostaria de saber assim, se alguém tem algo para falar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa assim, a gente
simplesmente teve a saída do secretário do Conselho de Cultura, sem nenhuma explicação. E a gente, como conselho, deveria se posicionar, né? Diego, ele participa dos outros conselhos? Sim, ele participa do Conselho de Turismo. Entendi. De Inclusive, lá ele não saiu, ele só saiu do nosso. só saiu do nosso. Inclusive, eu conversei com pessoas do Conselho de Turismo que me disseram que lá ele é bem atuante. Entendi. É uma pergunta, né? A gente pode se pautar também nisso, né? O porquê a participação, porque a gente tem menos importância, né, do que o outro conselho? Essa é uma grande pergunta. Se ele tivesse tão atribulado, também isso também não é desculpa para mim, mas seria importante também uma das coisas levantar essa questão. Diego, Oi. seria importante também uma posição das duas assessoras direto dele, que trabalham direto com ele, para a gente saber também, porque a gente só tem um papel escrito e as versões nossas. Seria ótimo mesmo. Gente, boa noite a todos. Boa noite, Na quinta-feira, o Rafael Leopoldi esteve na prefeitura conversando com o Paulo, né? Que ele foi como jornalista para estar fazendo a matéria da tribuna. Então, acho que todos vocês conseguiram ler, não sei se todos leram a tribuna ou não. E o Paulo explicou para ele o motivo da saída dele. Ele não é obrigado a participar, né? Não sei se existe alguma cláusula, alguma coisa no nosso regimento interno que o secretário é obrigado a participar. Eu não lembro disso, Diego. Posso estar errado, você pode me corrigir. Uhum. E ele falou com o Reginaldo, com o Rafael Leopoldi, que ele saiu porque ele já viu que o conselho consegue caminhar, né? E ele resolveu deixar a gente mais à vontade para a gente conseguir seguir em frente com o conselho. Foi isso que eu vi lá na matéria que eu li e que o Rafael escreveu no jornal. Agora, assim, motivos particulares dele, eu não sei se ele conversou isso com a Cleri ou não, mas não tem um motivo assim, eu saí porque eu não gosto deles. Não, jamais. Ele está aberto, a prefeitura está lá, inclusive o Rafael ligou, ele foi na hora lá, não marcou nada, atendeu ele super bem. Então, eu não sei se a gente está fazendo a gente, que eu digo conselho, criou uma situação esquisita aí nesse Conselho de Cultura, com o secretário, com todos, mas eu particularmente não gostaria que a gente caminhasse dessa forma, porque só vai atrapalhar os nossos trabalhos na área cultural, né? Então, eu acho que a gente poderia caminhar, vamos caminhar. O que precisar, eu e a Cleri estamos aqui também, a gente pode, como a gente sempre vai ter as pautas colocadas no grupo anteriormente, a gente consegue já conversar com o secretário sobre o que vai acontecer, sobre o que a gente pode, né, responder aí para vocês, mediante o que está ao nosso alcance, e nós duas estamos sempre abertas. O que precisar de nós estamos lá também. É isso que eu tenho para falar. Não sei se a Cleri quer se manifestar, falar alguma coisa. Oi. Quem me chamou? Quem fala eu? Eu poderia fazer uma pergunta? Qual esse parâmetro que o secretário usou que o conselho consegue caminhar com as próprias pernas? Que não seria uma justificativa também, né? O que é esse parâmetro o que ele viu assim que ele pode então passar através de você, que você pode perguntar para ele? O que seria isso? Que ele acha assim que ele vê uma coisa que, nossa, a gente não precisa realmente dele. Isso não é que você não precise dele, a gente pode precisar da prefeitura, né? A prefeitura sempre está aberta, como sempre teve antes de existir o conselho. Vocês aí se organizaram com esse novo evento, o FICA, né, que vai acontecer. Foi super rápida essa organização e eu acho que vocês estão certos, tem que se organizar sim, a gente tem que produzir.
Não só depender da prefeitura, entendeu? Mas é por causa disso, por causa desse fica, que ele acha que a gente já consegue caminhar com as próprias pernas? Não seja por causa disso, mas aí precisava conversar com ele. Eu não posso responder por ele, né? Eu acho que o que ele tinha para falar, ele já conversou com o Reginaldo, inclusive já saiu uma matéria sobre isso. Não, comigo ninguém falou. Não. Gisele, Ué, desculpa, Rafael. Gisele, Oi, então, posso falar? pode. Primeiramente, queria cumprimentar a Cleri, que só agora me dei conta que é a Cleri que eu conheço. Não tinha caído a ficha para mim. Enfim, a questão que eu coloco aqui é que eu lembro muito bem, não sei se foi dias antes de mudar o mandato, né, do Jacó para o Carlos Alberto, ou se foi logo nos primeiros dias que houve uma reunião com ele, lá na Casa do Teatro. Várias pessoas aqui estavam presentes e lá ele deixou muito claro que ele será o secretário de Cultura, né, além da outra pasta que ele assume, e que a gente podia contar com ele. E eu acho que, por exemplo, essa atitude dele, eu acho que não está condizendo com o que ele disse, também porque, por exemplo, você acabou de dizer aqui que ele pode contar com ele, né? Só que, ao mesmo tempo, ele abandona a gente aqui e deixa você, por exemplo, de suplente e você não pode responder por ele. E eu, como sociedade civil, não só eu, mas todos os trabalhadores da cultura, a gente não se sente... não sente que ele está realmente... A gente não sente que realmente a gente pode contar com ele, porque no lugar onde seria imprescindível a presença dele, assim como ele está no Contour, né? E aqui ele não está, né? Deixou você que é subordinada dele para responder por ele, mas você não pode responder. Então eu pelo menos digo por mim, e acredito que muitos devem sentir a mesma coisa, que a gente, na real, não pode contar com ele, porque como é que a gente conta com ele e ele deixa alguma representante que não pode responder por ele? Eu acho que essa é uma questão bem, bem preocupante, porque ele deixou claro que ele não ia ser o secretário provisório, né, porque ele está assumindo duas pastas, e ele basicamente tirou da conclusão da cabeça dele que a gente já tinha autonomia para tocar a cultura, só que assim, quem está no poder público, quem tem uma responsabilidade e ganha por isso é ele. Eu não acho que essa justificativa que ele usou justifica o fato dele ter saído. Por que ele está fazendo diferença? Por que no Contour ele está e aqui ele não está? Eu acho que isso é uma coisa assim que, independente se as pessoas que estão no conselho que trabalham no poder público ou da sociedade civil, é uma questão de sociedade amparense, sabe? Eu não acho que essa justificativa, que a gente deva aceitar essa justificativa que para mim não justifica. Não, tudo bem, eu entendo a sua posição, entendo a posição de todos os conselheiros, mas não é porque ele não está participando mais do conselho que não pode contar com ele. A prefeitura está aberta, gente. A gente sempre trabalhou junto. Eu sempre concordo. A gente nunca teve um conselho. Agora que a gente está tendo conselho, a gente não precisa ficar brigando porque o secretário não está dentro do conselho. Vamos trabalhar. Desculpa, entendeu? Gisele, mas não acredito que seja uma questão de briga. Eu não estou aqui como... mas eu digo assim, a gente está pessoalmente discutindo por que o secretário não está no conselho. Vamos trabalhar, vamos produzir. O que precisar, a gente está lá, a gente repassa, conversa, explica. Tem o WhatsApp para a gente estar passando as informações também para que for mais rápido, entendeu? E olha, ele também Gisele, não falou que é porque ele saiu que ele se fechou para a cultura. Imagina, gente. Imagina. Eu acho que foi criada uma visão assim errada, mas a gente consegue consertar isso. Desculpa, Gisele. Gisele, eu discordo dessa visão, tá? Eu acho que a gente não pode simplesmente adotar essa questão de, olha, não, bola para frente. Não é bola para frente. Isso é um desrespeito. Isso cria uma situação de falta de diálogo, tá? Que já vinha acontecendo. Eu queria trazer uma coisa aqui que eu já trouxe, mas eu queria trazer, já trouxe em outras reuniões, mas queria trazer uma coisa mais explicado.
Houve alguns momentos, em algumas reuniões, o Paulo não veio, não, né, e aí a Gisele representou, e a gente percebeu ficou muito claro em todas as reuniões que o Paulo não compareceu, o quanto era difícil fazer as reuniões com ele, justamente pelo que apontou. Tudo que a gente tinha de dúvida ou de apontamento e tudo mais, o que acontece é que as representações do Paulo não têm autonomia, não tem autoridade para isso. Porque a gente está vendo que existe uma certa centralização. Tá? Então, a gente não consegue chegar a várias coisas sem a presença do Paulo. Querendo ou não, ele é o gestor da pasta. Então, é responsabilidade dele estar aqui. Não é obrigado por lei, tá? Não, dentro da lei do conselho, nem no regimento interno, é obrigatório o secretário estar no conselho, tá? Mas é uma questão de bom funcionamento, é uma questão de abertura de diálogo. Essa é a questão. Quando a gente questionou ele de ele participar ou não das reuniões, de não estar participando, a única resposta dele, e isso a Gisele estava junto, o Matheus também estava junto na sala quando ele me respondeu. Ele não tentou justificar, olha, nesse dia eu não pude, ou qualquer outra coisa do tipo. Ele simplesmente falou, se não for assim, assim, assado, eu não tenho interesse em participar dessas reuniões. Foi algo bem autoritário, foi algo até com, assim, enfim, então não teve uma tentativa de diálogo. Pelo contrário, foi imposição de regras, tá? E que, inclusive, não fazem muito sentido, porque essas regras foram tempo de reunião de 1 hora e pautas definidas. Tudo bem, sem problema nenhum a gente ter pauta definida ou até ter algum tempo de reunião se for conversado entre todos os conselheiros. Isso não pode ser imposto pelo secretário. E foi uma tentativa de acontecer isso. Mas isso se torna incoerente quando a gente vê que no Contur isso não existe. Eu conversei com algumas pessoas do Contur, lá a gente tem reuniões de 2, 3 horas, tá? Então, assim, qual que é o sentido disso? E por que quando ele é questionado, ele não aparece numa reunião, ele coloca o tempo dele como se fosse ouro? Ele coloca que, olha, se não for desse jeito, eu não vou nas reuniões, não tenho interesse em. Então, demonstra que ele não tem o menor interesse no diálogo com a população, sabe? E é engraçado ser colocado o tempo dele como ouro, como sendo muito importante, porque foi dessa forma que ele colocou, sendo que numa reunião extraordinária que a gente teve para discutir os editais do Estado, muitas pessoas aqui estavam presentes, a gente sentou, teve uma reunião, foi explicado cada edital, tintim por tintim, né? Foi perco um tempo para fazer o resumo dos editais, eu trouxe aqui, expliquei tudo, porque eu tinha estudado antes, os conselheiros perderam tempo na reunião, e não adiantou nada, porque depois, no dia seguinte, eu tive que ir lá na prefeitura, então perder meu tempo de novo, para explicar tudo para o secretário de novo. Então, assim, perdeu o nosso tempo, perdeu o tempo dos conselheiros, aí tá tudo bem. Agora, o dele não, é perder tempo para ele. Então, isso, para mim, só passa um baita desrespeito e uma falta de diálogo gigantesca. Se a gente for entrar no ponto falta de diálogo, a gente pode começar aqui a falar também do Festival de Inverno, que também foi passado por cima do Conselho, que a gente pediu para que fosse consultado o Conselho e não foi, entendeu? Simplesmente foi feito sem a menor consulta, além de a gente apontar problemas e esses problemas serem ignorados, assim. Só foram levados em conta depois que a gente, como coletivo, fez um movimento de e-mail em massa. Então, o que eu tô vendo, assim, que cada vez menos a gente não é importante, não quer ter um diálogo. E essa saída do conselho, eu não consigo interpretar de outra maneira que não seja não dialogar. E a questão aqui do conselho não é só existir um conselho para a gente dizer sim ou não para as coisas, só dar o aval ou não. O conselho, antes de tudo, ele é um espaço de discussão e de construção de políticas públicas junto com o poder público. Se a gente não tem um gestor da pasta, que, me perdoe, já deu para perceber, e eu vou falar uma coisa aqui, mas eu acho que todo mundo pode até concordar comigo. A gente já percebeu que quem manda e desmanda é o próprio Paulo,
é ele que constrói tudo, é centralizada a gestão. Se a gente não tem diálogo direto com ele, então a gente não tem construção. A gente não tem diálogo com o poder público. Então, não é só a gente enviar um ofício, a gente ficar trocando ofício. Não, é discussão e construção. Então, se a gente não consegue fazer essa discussão e construção com o Paulo aqui, se isso é perder tempo, se o Conselho não pode vir aqui e perder um tempo discutindo políticas públicas, ou ser ouvido quando ele quer ser ouvido, principalmente na construção, querendo ou não, hoje o Festival de Inverno é a maior política pública da cidade, de cultura, e o Conselho ser passado por cima, então, para que existe um Conselho de Cultura? Eu não vejo sentido. Eu não vejo sentido. Então, se não é para assim, a gente ser ouvido e para a gente fingir que nada aconteceu, eu não vejo muito sentido nesse conselho existir. Mais uma vez, né? Se a gente também está aqui, não pode falar nada, então também não tem por que a gente existir. Isso não é diálogo, né? Não tem diálogo. E essa fala do Diego dessa centralização que ele faz, né? Que eu já vi isso muito por aí, que isso é comum, e se a gente não tem esse diálogo com ele, realmente não tem construção alguma. E esse negócio que a prefeitura está aberta, mas a gente não está querendo a prefeitura, a gente quer a pessoa que faz a ligação entre nós e a prefeitura, que é ele. O prefeito vai atender a gente? Ele vai ter diálogo com a gente? Ele vai passar por cima do secretário? Não, tem que passar pelo secretário. Infelizmente, pessoal, a verdade é uma só. Eu vejo assim. Eu já trabalhei na prefeitura, algumas pessoas sabem o quanto é complicado mesmo trabalhar na prefeitura, e muito, muito menos ser ouvido, como a gente está trabalhando lá dentro. Então, esse negócio de que assessor vai conseguir falar, vai conseguir trazer, vai conseguir agitar, vai agilizar processos, isso daí é papo furado, tá? Eu estou com um detalhe lá do projeto lá, que cada vez ele coloca mais um problema. Então é o seguinte, a verdade é uma só, a gente vai ficar aqui trocando figurinha, ouvindo o que a gente já sabe entre nós mesmos, a gente sabe que é um direito do Paulo participar ou não, mas tem duas frases muito marcantes dele, que é notório saber, para quem conhece ele há mais tempo, ele fala que se a prefeitura não pode ajudar, mas que ela também não atrapalha. Isso ele sempre falou nas reuniões. E também é muito marcante uma frase que ele falou naquela primeira reunião nossa lá na Casa do Teatro, que ele sabia de turismo. Lá em Olambra, ele faz as coisas lá, tudo tal, aquelas coisas que você já sabe. E de que cultura ele não sabia nada, mas que ele estava muito disposto em aprender conosco. Ou seja, é aquele aluno que a matéria não estava legal, pulou o muro da escola e foi embora fazer alguma outra coisa. Então, assim, se tem muito a aprender conosco, vai deixar de aprender. Coisa ruim no meio do caminho, discussões, todo mundo sabe que os artistas têm egos diferentes um do outro, são escolas diferentes um do outro, uns são mais técnicos, outros são mais racional e emocional. Cara, quem não aguentar um tranco desse não está preparado mesmo, gente. Então, assim, eu não vejo com bons olhos mesmo, vocês sabem a respeito disso. Eu não posso fazer isso, mas gostaria muito que vocês cobrassem o que foi escrito no plano de governo do Carlos Alberto. Lá tem bastante coisa, vocês sabem que fui eu que escrevi. Não estou falando isso para vocês puxarem a sardinha para o meu lado, não, mas o que me parece, às vezes, para mim, que eu sei que vem informações de lá, do além-túmulo, de que esse movimento está sendo lapidado por mim para causar alguma coisa. E eu quero deixar aqui registrado nessa reunião, para vocês e para as duas assessoras que estão aqui presentes também, que para mim não tem interesse nenhum, em movimento nenhum disso, tá? Mas só para finalizar, eu gostaria que
todos nós tentássemos entender o porquê da sua não participação, mesmo a gente já sabendo alguns motivos. Isso é uma coisa. E uma outra coisa também é a gente achar outros caminhos para conversar, porque a gente conversando aqui entre nós já sabe qual é o final da redação. Entendeu? É -0 a nota nossa aqui com o conselho e a ausência do secretário. É -0. Então, é chover no molhado. O Diego fala bastante coisa legal aqui, umas frases bacanas, uns pensamentos que eu concordo com tudo que ele falou, a Giovana vem e fala mais uma coisa, e o Kio vem e fala outra coisa, eu também falo alguma coisa, mas a gente chega e bate no muro. A gente não tem um retorno do outro lado, de lado da linha, entendeu? Então, assim, é broxante, é desgastante, a gente vira inimigo político da noite para o dia por causa de uma postagem, enfim, desanimador, pessoal. Essa é a minha fala, entendeu? É desanimador, é broxante total. Vai mudar? Não. O secretário vai voltar para o conselho? Não. Ele vai acolher os nossos pensamentos? Talvez. Entendeu? Agora, o que não pode, e isso é importante as assessoras passarem esse recado para ele, achar que a gente quer fazer um levante, achar que a gente quer ser contra o governo, muito pelo contrário. A gente está aqui para somar. Quem está dividindo não é nós, é o governo que está dividindo. É a secretaria que está dividindo. E esse coletivo só existe porque a gente somou. Somou e multiplicou, e a gente está com mais de 50 pessoas lá no grupo lá, e dessas 50, 30 são bem ativos. Então, quem é que está somando aqui? Prefeitura ou coletivo? Somos nós. A prefeitura só está subtraindo as coisas, só subtraindo nossos nervos, nossas noites sem sono, as leituras de edital que o Diego faz para deixar mastigado tudo na mão, porque não tem ninguém top 5 de linha lá na secretaria que faz o que o Diego escreve, aqueles edital. Entendeu? Então, a prefeitura já recebe tudo mastigado. Entendeu? É complicado, sabe? Eu estou deixando esse meu áudio gravado aí, porque eu acho que é muito importante também a gente analisar todos esses lados. Analisar só pelo lado do tempo que não tem para o nosso conselho é mais fácil, né, do que levar as pancadas numa reunião pessoalmente. Então, realmente é broxante, sabe? É animador, mas assim, nós não podemos nos calar, não podemos desanimar por causa de uma merda toda dessa, e bola para frente, entendeu? Não dá para cobrar de um secretário querer participar do nosso conselho, mas a gente participa por todos nós. E que a prefeitura nos ajude aí em várias frentes que nós precisamos, né? Das partes burocráticas, que vocês aí façam os editais quando precisam, que corram atrás das verbas federais, porque se não fosse esse conselho aqui, os artistas estavam na lama com a Lei Aldir Blanc. Ninguém ia conseguir fazer. Não é verdade? Estou falando mentira? Então é isso daí, minha gente. É isso aí. Força para os artistas, o festival tá aí. Eu sugiro para quem for participar do festival, que meta a cara lá no vídeo, no final, fale a sua posição, a gente tem que se posicionar, entendeu? E vamos usar o festival nosso aí para uma forma de debate também sobre isso. Porque quem já trabalhou no Festival do Inverno, que está aqui, que já tocou, que já trabalhou como prefeitura, como fotógrafo, como músico, como assessor, sabe o quanto isso foi importante para a cidade. Daí vem o Jacó, conseguiu diminuir o festival, e agora, pela primeira vez, mesmo em formato online, que é a coisa mais baba do mundo, não vão fazer, no primeiro ano de governo. Então, olha só, que excelente, desculpe a minha expressão, excelente quer dizer ruim, péssimo. Olha só que excelente início de festival de inverno que nós vamos ter nessa nova empreitada desse governo. Não é verdade? Então é isso, minha gente. Só um detalhe de uma mensagem que acabou de chegar. O Festival de Inverno ficou nos mesmos dias do FICA. Pois é. Pois é. Coincidência. É isso aí, minha gente. Desculpe me alongar um pouco aí, mas eu acho que... Pessoal, tem Saiu agora essa informação? Maurício. Gente. Pois Tem é. a inscrição do Maurício.
Isso tudo indica que a gente incomoda demais, meu povo. Entendeu? A gente incomoda demais. As cabeças pensantes que estão aqui incomodam as pessoas. Entendeu? Então, eu até sugiro aí, vamos fazer um festival diferente, umas datas diferentes, por umas coisas mais loucas ainda, entendeu? Porque já que tá virando um puta negócio, parece Iraque, tá parecendo... Ô, gente, agora eu vou ter que me manifestar. Giovana, Tamara, que acharam aí o cúmulo sair no mesmo dia do FICA. Eu, particularmente, não tinha visto os dias que o FICA iriam acontecer. Hoje a gente finalizou as datas do festival, porque a gente só conseguiu fazer a contratação da filmagem na quinta-feira. Isso o Diego está de prova, a Giovana também, porque vocês estão lá no grupo. A gente estava com esse problema de contratação. Então, a prefeitura tem todo um trâmite, tem todas as datas, tem os dias para contar, depois que é contratado uma empresa para fazer contrato, para ninguém apresentar recurso, nada. Então, a gente teve que fazer nesses dias. Se passasse essa data, depois do dia 23, a gente não tem mais data, aí já viraria agosto, entendeu? Aí já cairia o festival de inverno. Bom, eu quero falar por mim, eu tô lá, tô sempre disposta a ajudar no que for possível, tá? Então, eu estou à disposição, o que eu puder ajudar, o que precisar de mim. Vocês sabem que não tem enrosco, pode me ligar, pode estar lá. O que eu puder agilizar com o Paulo antes, eu agilizo também. O que eu puder conversar, eu converso também. Tá bom, gente? Obrigada. Maurício, você quer tomar a palavra? Sim. Queria, antes de tudo, dar boa noite para os conselheiros, tanto pela sociedade civil quanto pela prefeitura. E eu queria colocar uma observação assim para quem é cidadão aparense e, enfim, tenho tentado acompanhar, né, a atuação do conselho e, antes de tudo, queria saudar, porque tem sido um conselho muito referência para a cidade e para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Mas, assim, eu acho que foi tocar num ponto interessante, né, a respeito da lei ou do decreto, do regimento interno não prevê obrigatoriedade da presença do presidente, mas realmente é de se estranhar o gesto, né, você se desligar de um conselho para um ofício, né, porque acho que uma coisa é você fazer um ofício e né, comunicar o desligamento, outra coisa estar numa reunião e apresentar os motivos abertamente, falar, olha, estou saindo porque estou mais comprometido, por exemplo, com a pasta do turismo e, sei lá, do desenvolvimento econômico, não sei se ainda está agregado na mesma pasta. Isso até é genuíno, isso até de maneira mais respeitável. É lógico que, como diz a lei, não precisa ter o presidente. Eu acho que o que consta aqui, e aí acho que, pelo que eu tive contato pela notícia da Tribuna, acompanhando o próprio conselho, é garantir justamente isso, que o conselho vá funcionar, né? Que aquilo que está escrito no regimento, na lei, vá se realizar. E aqui eu lembro, é um conselho de cultura, eu vou lembrar do Carlos Drummond de Andrade. Drummond diz o seguinte: as flores não nascem da lei. Então, está lá na lei que é para ter um espaço de diálogo, mas esse espaço de diálogo ele tem que ser construído, ele tem que ser sedimentado pelas duas partes aqui, tanto a sociedade civil quanto o poder público. Então, assim, ok, o secretário não quer participar, é uma questão de perfil, uma questão de gestão pública da cultura, uma questão de olhar que a gestão Carlos Roberto tem ao colocar o secretário, ou o próprio secretário se colocar no conselho. Mas eu acho que o importante é justamente isso, ter a garantia de que o conselho vá realizar aquilo que está na lei, aquilo que está no decreto, a sua missão institucional. E aqui eu queria colocar até uma dúvida em referente ao Festival de Inverno, que isso eu preciso dizer que me preocupa muito. Ouvi que o Conselho Municipal de Cultura não foi ouvido na organização do festival. Em nenhum momento, nada. Outra coisa, qual é a fonte de custeio do Festival de Inverno e aproximadamente o valor que vai ser desembolsado para a sua organização? E quando eu pergunto aqui da fonte de custeio, se é algum montante de verba, seja federal ou estadual, por algum tipo de repasse que o município tenha. Eu queria colocar essa... nenhum repasse, orçamento municipal, puro. Sim. A cultura não tem sistema de repasse entre entes federativos. Certo.
Isso está previsto no Sistema Nacional de Cultura. Aliás, não está, mas deveria. Mas o Sistema Nacional de Cultura nunca foi regulamentado. Ele é datado de 2010, a lei, mas a regulamentação está até hoje em tramitação na Câmara. Então, teoricamente, o Fundo Nacional de Cultura, que foi criado, que faz parte da Lei Rouanet, é algo muito mais antigo, ele deveria funcionar dessa maneira, mas ele é um fundinho, ele é muito pequeno, então ele acaba não funcionando. Não há nenhum tipo de convênio também com nenhuma instituição, nem nada. É orçamento municipal puro. Uhum, então, exatamente. Existe alguma estimativa de valor que vai ser desembolsado com o festival? Se alguém do poder público puder responder, ou você, Diego? Até onde a gente sabe, o edital está previsto o valor de 150 mil, mas nesse valor está incluso não só os cachês, mas como toda a estrutura do festival, né? É até 150, né, Diego? Isso. Mas, no fim das contas, a gente não tem um valor próprio. Eu acho que, naturalmente, como o festival ainda está em construção, em acontecimento, é natural que, para a próxima reunião, a gente peça um relatório de gastos disso, para a gente ter uma noção melhor do que está acontecendo. Tá ok, então. Muito obrigado. É isso, Maurício. Pessoal, eu queria... posso falar aqui? Eu queria ouvir a Cleri, que foi indicada pelo secretário, o que ela está achando de tudo isso, qual que é a visão dela. Poderia nos dizer, Cleri? Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? É o seguinte, ó, a primeira reunião que eu estou participando, tá? Tive a indicação do Paulo para participar do conselho. Eu gostaria demais que o conselho continuasse e a gente, tanto eu quanto a Gi, nós estamos à disposição de vocês para levar coisas para o Paulo, para trazer resultados positivos, que é o que a gente mais quer, tá? Eu acho que essa briga não leva a nada. Eu acho que a cultura pode andar muito bem, como diz o Paulo, com as próprias pernas, o conselho, né? Então, eu acho que não tem por que a gente ficar numa discussão, gente. Vamos trabalhar. Olha, prometo, eu faço de tudo para levar as coisas para o Paulo, explicar, trazer resultados. Eu acho que essa discussão não leva a nada, gente. Vocês não concordam? Eu acho que, assim, a palavra não é briga, Cleri. A palavra não é essa. A gente está expondo a nossa opinião, que é contrária à dele. Então, quem está falando briga são mais vocês duas. Vocês já citaram algumas vezes isso. Eu acho que não é. A gente gosta de ser respeitado, né? E nós nos sentimos desrespeitados. Que nem o Maurício falou, por que ele não veio, né? Então, assim, já há um desrespeito há algum tempo, né? Com essa questão dessa imposição dele. Gente, a última reunião com ele foi, assim, horrível, assim, foi muito horrível. Eu fiquei assustada. E olha que eu já trabalhei com pessoas bem autoritárias, assim como ele, mas eu achei um absurdo, assim, a gente não teve fala quase nenhuma, as respostas eram já prontas, qualquer pessoa com um pouquinho de inteligência percebia que a resposta veio pronta, porque na hora do diálogo eu sei que é um pouco difícil, principalmente para ele que não tem, mas, assim, esse desrespeito mesmo dele não ter vindo, né? Ele poderia ter saído um pouco melhor, assim, e cada vez mais ele sai e pisa na bola com a gente. Então, vamos tirar essa palavra briga e vamos colocar, assim, respeito. Essa palavra que eu gostaria muito, assim, que ele tivesse, mas acho que ele não entende o que é isso. Tamara, eu acho que a gente entende todas as opiniões divergentes de todos. Eu entendo a opinião do Diego, eu entendo a posição do Reginaldo Leme, a gente entende tudo. Mas se a gente ficar aqui nesse grupo discutindo só a saída do Paulo, não vai levar a nada. Não, eu concordo, Gi, concordo a gente super. Não vai chegar, a gente não vai chegar. Mas é que hoje a pauta é essa. Hoje é o espaço para isso. A gente não vai ficar falando isso em todas as reuniões. Então, mas se hoje é espaço para isso, a gente vai falar. Eu quero muito que o conselho continue. Eu estou aqui, sempre trabalhei pela cultura também, pelo turismo também. Mas, assim, espero que nas outras reuniões a gente não fique martelando isso também, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum.
a outra administração, o secretário também nem tinha conselho de cultura, o secretário também não participava do conselho, um dos secretários não participava do conselho de turismo também, nem por isso o conselho ficou nesse, né? Mas olha, a gente não pode se pautar por outras coisas, Gisele. Sim. O que aconteceu Não, no tô passado dando fica só no passado. Agora a gente está falando de uma gestão nova, que ele mesmo, Sim. lá na Casa do Teatro, que eu também estava no dia, falou, ele deixou muito a entender que ele não entendia de cultura, entendeu? Da pasta, mas ele deixou aberto que ele gostaria de junto construir. Essa palavra de construção é junto, não tem Sim. como a gente fazer isso com Sim. vocês, assim, porque vai demorar um time enorme, porque aí vocês vêm, aí tem que passar para ele, para na próxima reunião daqui um mês. Assim, a gente, pensa bem, ele tem o salário dele, a gente está fazendo isso aqui de graça, porque Sim. a gente gosta do que faz, mas Sim. ele, além dele ganhar, parece que ele não gosta do que faz. É engraçado, né? Eu não estava nessa reunião na Casa do Teatro, acho que nem a Cleri, muito menos a Cleri não estava nessa reunião também, né? Mas assim, eu acho que a gente aconteceu tudo isso, o conselho tomou outro rumo, não é um rumo que a gente gostaria, mas aconteceu, e daqui para frente vamos tentar fazer coisa diferente. Eu tô aqui, a Cleri, a gente já falou, ele voltar para o conselho, acredito que ele não vai voltar. Então, vamos nós levar a cultura, conversar no conselho e ver o que a gente consegue fazer daqui para frente. Olha, eu prefiro mesmo que se funcionar sem ele, até melhor, né? Porque daí não fica naquela reunião. Mas será que vai funcionar? Então, a gente tem que andar. A gente não Então, pode mas falar aí, então, qual você, agora, com a sua experiência, esquece de secretário, qual é a sua sugestão que você dá para as coisas andarem melhor do que já andava? Andar melhor do que já andava. A gente sempre caminhou junto. Sempre. Não, eu não caminha junto. É isso que tá. A gente nunca tá Prefeitura e a caminhando cultura, junto. antes não tinha nem conselho, é o que eu estou te falando. Agora Sim. tem o conselho. Com quem eu mais tinha contato dentro desse conselho sempre foi com o Diego. A gente sempre trabalhou junto, a gente sempre conversou. Depois entrou a Giovana, que eu conheci a Giovana depois. Na Lei Aldir Blanc, acho que a gente se conheceu, né? Trabalhamos junto, o conselho começou a ficar mais ativo depois da lei, entendeu? Então, agora, eu acho que a gente tem que caminhar mais junto ainda, nós caminharmos mais junto. E o que precisar da prefeitura, tudo bem, o secretário está lá, vai ter que falar com ele o que está acontecendo, mas não acredito que ele vá barrar as coisas da cultura porque ele saiu do conselho. Não é esse o foco, não é esse o porquê dele sair do conselho e barrar as coisas da cultura. Não é questão de barrar, Gisele, né? Não é isso. Mas, assim, a gente já está vendo que o diálogo já não existe, entendeu? Aí o Festival de Inverno é um grande exemplo, que a gente não foi consultado, a gente apontou coisas, foram ignoradas. Não foram ignoradas, Diego. Foram, Gisele. Infelizmente foram, sim. É o primeiro evento dessa administração, é o primeiro evento que o Paulo está fazendo. Caímos online, que para a gente também. A gente podia estar sendo incluso nisso. Aliás, deveria, era o mínimo, é uma política pública importante de cultura na cidade, sabe? E aí, mesmo assim, rolaram vários vícios que a gente já tinha conversado aqui em conselho também. Como, por exemplo... Porque ele veio aqui no conselho apresentar o projeto dele, ele falou, eu vou pagar o cachê para os artistas, mas eu vou contratar depois tudo por fora. E a gente questionou, como você vai fazer isso? Você vai fazer licitação? Como que você vai contratar? Porque não é assim que se faz, porque ele está acostumado com o setor privado. Contratar o quê por fora? A parte técnica. Porque ele falou, eu não vou incluir, porque ele achou que era uma grande ideia, ele não incluir a parte técnica no projeto dos artistas, que ele ia dar toda a parte técnica e pagar só o cachê para o artista, ele achou que isso era uma invenção da roda, e a gente falou, não é, poder público é diferente, você está acostumado com o poder privado, não é assim, não é tão simples, você precisa abrir uma licitação, você vai gastar mais, e aí do nada apareceu a informação por fofoca que ele contratou uma produtora de São Paulo
Ela seja, não foi contratada, ela está trabalhando de voluntária. E aqui a gente tem um conselho inteiro trabalhando de voluntário. Então, mas ela não tem Não cachê, não. fora. Ela não vai ser paga com cachê. Isso eu estou falando aqui para vocês, tá? Tá bom, o conselho inteiro trabalhando de forma voluntária que não foi ouvido que poderia estar participando disso. Aí 70 pessoas se inscreveram, 70 projetos se inscreveram e foi selecionado 17. E que achar que isso é normal, que a gente vai ficar feliz, sendo que a gente falou o tempo inteiro aqui sobre qual era a importância disso. A gente questionou também, foi questionado, vocês vão negociar cachê, a pessoa ou vai pagar o que a pessoa mandou? Não, vamos pagar o que a pessoa mandou. A primeira coisa que fizeram com a Arminda e com a Thaís, negociaram o cachê de 4 mil foi para 400. Então, assim, são várias coisinhas que foram acontecendo. Não, nós negociamos projetos, Gi, não foi cachê. Então, Gisele, mas foi o que a gente conversou aqui no conselho. O que a gente está falando é que o conselho não foi ouvido, que não teve diálogo com o conselho. Várias coisas que o conselho apontou, que o conselho questionou, foi passado a boiada em cima, não foi ouvido, não foi assim, simplesmente ele veio apresentar um projeto achando que inventou a roda, fez tudo diferente do que a gente questionou, não deu ouvido porque a gente tinha questionado, aí vai o Diego, chama o Diego lá um dia, vem aqui que eu vou falar para você, aí tudo que o conselho vem em grupo, de forma voluntária, de forma coletiva, tentar construir, passa por cima para que, mas o Diego tá sabendo, porque o Diego veio aqui e a gente passou tudo para ele, não é responsabilidade dele só porque ele é presidente, porque a gente tem um conselho para isso, ou então ele não vem na reunião, aí vocês não conseguem dar a resposta porque não é obrigação de vocês, aí a gente tem que esperar um mês para ter uma resposta, para a gente conseguir ter uma ação. Nisso o festival já estava rolando, sabe? Então, assim, é sobre isso, é sobre o conselho não ter voz ativa numa coisa que é numa política tão importante. Aí a gente monta um festival independente e é visto como briga, sabe? É a forma que quem não foi selecionado, dos 70, só 17 foram selecionados. Foi a forma que eles fizeram, vamos trabalhar junto então, porque eu não consigo participar dos editais da prefeitura. E aí viu, eu queria falar também que, por exemplo, da fala da Gisele e da Cleri, que falou, antes, acho que era a Gisele que falou, que antes não tinha nenhum conselho, o secretário passado era que não participava, não entendia, e a gente fazia mesmo assim. Eu acho que a questão não é essa, a gente não pode nivelar por baixo, é justamente porque entrou uma outra gestão de um outro prefeito, de um outro partido, prometendo que vai fazer diferente, que a gente tem que realmente estar acompanhando isso, e essa questão dele ter falado que podia contar com ele, só que agora a gente não pode mais, praticamente não dá para contar, porque ele passa por cima. Eu acho que isso tudo não é briga, porque com certeza se vocês não estivessem como situação, trabalhando para o prefeito, com certeza iria estar insatisfeito do secretário sair do Conselho de Cultura, sendo que ele prometeu no começo do ano que ele iria estar. Eu acho que a gente não pode pessoalizar essa discussão. A gente está falando como pessoas da cultura, e vocês trabalham com a cultura, então por conta disso estão dentro disso. Eu acho que é uma questão da sociedade mesmo, sabe? Não partidário. Isso aqui, para mim, não é uma briga, e não é uma briga assim pessoal, é uma questão coletiva, uma responsabilidade coletiva que não está sendo cumprida. Te entende, o que foi só um exemplo que eu dei, entendeu? Não estou fazendo comparações, mesmo porque agora nós estamos numa nova administração, né? Então, não são comparações. Eu citei como exemplo somente, tá? Pessoal, a gente vai ter que ir na sala. Deixa eu só falar alguma coisinha, Diego, por favor. Eu também lamento a saída do Paulo. Eu acho que, independente dele conhecer ou não a cultura, como ele disse em algum lugar, ele é uma pessoa vivida. A gente ganhava rapidez nas decisões, mesmo nas negativas, que eram a maioria. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar com as próprias pernas mesmo. As duas meninas que entraram, eu tenho certeza que vão conseguir suprir aí a necessidade. E o conselho é composto de pessoas que, como a Tamara já disse aí, pessoas
assim, que se prezam pela cultura, independente de receber, de não receber, e eu acho que isso vai ser fundamental no desenvolvimento aí que a gente possa transitar. A única coisa que eu vou pedir aqui é algo que já foi dito aí, né? Que é a agilidade mesmo da Cleri, das duas meninas, levar para o Paulo, e o Paulo tem a agilidade de decidir também alguma coisa que careça disso. E só lembrando o que o Maurício falou, ele falou 2 vezes, mas foi, acredito que força de expressão mesmo, que o conselho do presidente, na realidade, o secretário deveria fazer parte realmente, e eu acho que isso pode caber numa próxima mudança estatutária. Pessoal, vamos mudar de sala só para a gente poder chegar nos finalmente dessa reunião aqui, porque vai cair, tá? Porque o Google Meet agora tem limite de 1 hora. Você vai mandar o link aonde? Ah, já tá aqui, achei. Desculpa. Em todo lugar já.